A santa paz de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Venho nesse momento falar sobre a família no Antigo Testamento. O que a Bíblia fala sobre a família no Antigo Testamento? Fiz algumas pesquisas, olhei alguns livros teológicos e descobri o que a palavra de Deus fala sobre a família no Antigo Testamento. Nesse vídeo vai ser sobre o Antigo Testamento, o que a palavra de Deus fala sobre a família. Então, não saia daí, curta, compartilha, se inscreva no canal e ouça até o final para você ouvir o que a palavra de Deus fala sobre a família, que hoje muitos querem desfazer da família. Hoje muitos querem acabar com a família, principalmente a família cristã. Estamos em guerra, irmãos. Guerra espiritual. Aquele que não tem família quer que nós não tenhamos família também. Então fica comigo na comunhão que eu vou ler para vocês aqui, assim como o Senhor der de nós falarmos. Fique até o final, tá bom? A família no Antigo Testamento diz assim: será que nós podemos encontrar na Bíblia informações sobre a família tal como ela era antes, durante e depois dos tempos de Cristo? Há autores, especialistas em família, que dão a sugestão de que podemos tomar vários caminhos, vários rumos para conseguir informações bíblicas sobre família. Se é isso que vamos fazer, quais caminhos iremos tomar? Vamos considerar alguns deles. Nós podemos pegar aquele que geralmente é conhecido como o caminho dos exemplos. Teologicamente, ele é chamado de perspectiva exemplarista. Se seguimos por esse caminho, olharemos para exemplos bíblicos de família. Quem está lá para vermos? Primeiramente, Adão e Eva. Eles começaram com um bom casamento, mas depois tiveram problemas quando Satanás tentou seduzir o primeiro casal. Em grande medida, Deus os restaurou como família, como marido e mulher. Tiveram filhos. O filho mais velho matou seu irmão, e então eles tiveram mais filhos. Não era um modelo de família ideal, pois estavam marcados com a mancha do homicídio. Infelizmente, mais permissão de Deus. Podemos olhar para Noé. Gênesis, capítulo 6, versículo 9. Ele tinha uma mulher e ela entrou na arca com ele. Vamos ver aqui, Gênesis, capítulo 6, versículo 9. Diz assim: essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Versículo 10. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Noé tinha uma mulher e ela entrou na arca com ele. Eles tiveram 3 filhos. Cada um deles tinha uma mulher que entrou na arca com eles. Noé é citado como sendo um homem justo, que andou com Deus. Disso podemos pressupor que ele tinha uma família e vivia de acordo com a vontade de Deus. Após o dilúvio, lemos que um de seus filhos não foi um filho muito bom. Ele não honrou seu pai quando este o envergonhou. Irmãos, o pecado já estava no mundo. Infelizmente, podemos olhar para Abraão. Sarai foi sua primeira mulher. A Bíblia fala dela como sua única
e legítima esposa. Como não podiam ter filhos, Abraão, seguindo o conselho de sua mulher, tomou Agar como concubina e teve um filho com ela, acreditando ter assim a semente que Deus prometera. Mas ele foi repreendido por isso. Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Deus lhe disse: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Essa admoestação veio depois da triste história de Abraão, Agar e Ismael. Abraão teve também outra mulher. Ela é citada como uma concubina. Gênesis 25, do 1 ao 6, e 1 Crônicas, do 1, 32 a 33. Abraão deu a eles presentes e os mandou embora. Só Isaque foi considerado como seu herdeiro. Então, Abraão não foi realmente um bom exemplo bíblico em todos os aspectos. Foi? Não, não foi. Isaque teve uma mulher e 2 filhos. Ele também não foi um bom exemplo, porque preferia um filho a outro. Jacó, seu filho, teve 2 mulheres e 2 concubinas. Nós sabemos qual foi o resultado disso para Jacó. Ele teve muitos problemas com sua família. Primeiro, Raquel ficou aborrecida com ele, e depois havia ciúme entre os meios-irmãos. Tanto que José foi vendido, porque Jacó realmente considerava Raquel como sua primeira e única mulher. O primeiro filho dela era o seu filho preferido. Que problemas familiares tinha Jacó, né, irmãos? Filho preferido, vários filhos, filhos com concubinas, né? No Antigo Testamento, né? Vamos para Moisés. Aqui estamos falando da família no Antigo Testamento, irmãos. Então estamos citando várias passagens bíblicas de quem teve família, de quem teve filhos. Moisés. Moisés casou-se com uma mulher que evidentemente não era de linhagem israelita. Ela estava com ele quando ele voltou ao Egito e causou um problema. Você pode ler sobre isso em Êxodo capítulo 4. Ela não queria que seu filho fosse circuncidado, mas afinal cedeu. Vamos pular para Eli, o sacerdote, o homem que particularmente representava a santidade de Deus. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 2. Como é triste a história de seus filhos. Eles eram perversos. Eles abusaram dos privilégios que Deus tinha dado a eles como sacerdotes. Eli, lemos, não os corrigiu. E esta também não foi uma família modelo. E Samuel? Samuel foi dado a seus pais depois que sua mãe Ana orou pedindo um filho, e ela o chamou, Deus ouviu. Ele foi treinado para ser um servo de Deus no templo, mas ele não viu um exemplo muito bom na vida familiar de Eli. Mais tarde, quando Samuel estava ocupado como profeta, tendo servido toda a sua vida como juiz, e às vezes como sacerdote, parece que ele não teve tempo suficiente para educar e treinar seus filhos apropriadamente. Eles eram maus, tanto que o povo de Israel não os queria para serem seus juízes ou líderes. Será possível que um homem que tinha sido profeta, juiz e que serviu por vezes como sacerdote estivesse ocupado demais? Por que será que ele falhou, né, irmãos? Irmãos, estamos vendo aqui que toda família tinha um problema. Toda família tinha um atribulado. Isso desde o Velho Testamento. Mas por que disso? Por causa do pecado que estava no mundo. Vamos para Davi agora. Davi foi um rei que governou
sábia, reta e justamente sobre Israel. 2 de Samuel, capítulo 8, versículo 15. Mas ele, com certeza, tinha problemas familiares. Davi também tinha problemas familiares. Ele não ficou com sua primeira mulher Mical. 2 Samuel 6, versículo 1 ao 23. Depois se casou com uma viúva, de quem teve alguns filhos. E nós lemos que Davi teve outras esposas também. Sobre seus filhos, vemos meios irmãos odiando-se uns aos outros. Absalão tentou destronar a seu pai, tirar o seu pai do trono. Que confusão nessa família, irmãos. A família de Davi também não serve de modelo. Quando vamos aos profetas, lemos sobre Isaías, o profeta, tendo uma esposa, uma profetisa, com quem teve um filho. Isaías 8, capítulo 1. Sobre os profetas como maridos e pais, não foi dito muito mais que isso, com exceção do triste caso de Oséias. O relato do que Oséias fez como homem casado é muito triste. Deus disse a ele para tomar uma mulher de caráter muito duvidoso, de uma família de devassos. Ela mesma deve ter sido mulher da vida, para não falar outra palavra, antes de ter se casado com Oséias. Mas ele tinha de tomá-la por esposa, para servir de exemplo de como Israel era infiel como noiva de Deus. Que situação, irmãos. Que situação. Ele teve um filho com ela, e depois ela teve filhos que não eram dele. Oséias também não é modelo para hoje. Nos dias de Esdras, nós lemos sobre homens casando com mulheres que não pertenciam à família da aliança. Esdras mandou esses homens se livrarem dessas mulheres estrangeiras. Elas, sem dúvida, não teriam sido desprezadas se tivessem, como Raabe e Ruth, se tornado mulheres fiéis dentro da aliança. Elas tiveram de ser postas de lado porque traziam infidelidade para dentro da comunidade. Então, no tempo de Esdras, temos um conceito do que Deus desejaria. De fato, ele deixou isso claro quando estabeleceu, em Deuteronômio 7, que os filhos da família da aliança não deveriam se casar com mulheres de origem e estilo de vida pagãos. Apesar de todas essas questões, aparentemente negativas, relacionadas aos heróis da fé, podemos perceber que mesmo nos erros, podemos aprender com os personagens bíblicos e termos consciência de que precisamos saber separar o que é positivo na vida das pessoas e usar como modelo de vida e comportamento, bem como ter em mente que não podemos seguir os maus exemplos, sejam eles bíblicos ou não. A Bíblia, irmãos, nos mostra, desde o início do Antigo Testamento, que as famílias também não eram perfeitas. Vemos aqui o caso de Davi, vemos o caso de Eli, vimos o caso Noé, Abraão, heróis da fé, que tiveram nas suas famílias filhos que se desviaram da doutrina de Deus, da lei de Deus. Vemos o Eli, que era sacerdote, e seus filhos eram prevaricadores, eram pecadores. Mas por que Deus permitiu isso? Porque o pecado já estava no mundo. O pecado já estava na terra.
Irmãos, e o homem teve e tem o livre-arbítrio para escolher o bem e o mal. Deus podia acabar com tudo, deixar todo mundo bonzinho. Mas, irmão, Deus deixou o homem escolher. Esses heróis da fé que foram citados aqui, escolheram a parte boa, escolheram o caminho de Deus, os profetas, Abraão, Noé, Eli, irmãos, Moisés, escolheram a parte boa. Infelizmente, os filhos, outros, não escolheram a parte boa. E todos vão ser julgados no último dia, assim como eu e como você. Seremos julgados. Mas bem-aventurado aquele que escolhe o caminho bom, aquele que escolhe o caminho do Senhor. Por mais difícil que ele seja, por mais dificuldade que passamos, às vezes alguém fala um palavrão, às vezes perde a cabeça, xinga aqui, xinga ali, mas se arrepende, volta para os caminhos do Senhor. O Senhor perdoa e nós continuamos a nossa caminhada. Aqui falamos das famílias do Antigo Testamento, que nenhuma delas foi perfeita. E não é a minha e a sua que vai ser perfeita. Então está preocupado com o seu filho, está preocupado com a sua família, deixa na mão de Deus e segue o teu caminho. Nós falamos da família do Antigo Testamento na Palavra de Deus. Vamos falar mais para frente do Novo Testamento. Esse foi o vídeo de hoje, meus irmãos, sobre a família no Antigo Testamento. Fique em paz, descansa no Senhor, sobre a tua família, sobre o teu filho, porque temos o livre-arbítrio, somos responsáveis pelas nossas escolhas, os filhos também são responsáveis, e cada um vai dar conta de si no último dia. Então fique em paz, fica na santa paz de Deus, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Pega essa palavra, esse conjunto de palavras, esse estudo sobre a família, pega essas referências bíblicas, olha na Bíblia, na sua casa, aí onde você está. Fique em paz, volta esse vídeo, ouça de novo os exemplos. E não se preocupe, porque cada um receberá o seu galardão, conforme as suas obras. Deus abençoe. Continue nesse canal ouvindo as palavras, ouvindo esses vídeos, e Deus lhe abençoará. Curta, compartilha, comente, e Deus te abençoe. Fique na santa paz de Deus. Amém.